Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Esta semana nós vamos iniciar o estudo das superfícies quádricas, tá? Então, na verdade, vamos dar apenas alguns casos particulares que estão relacionados com os elementos que a gente estudou na semana anterior, que foram as cônicas, né? Então a gente viu a elipse, a hipérbole e parábola, e aí a gente vai estudar superfícies que são obtidas, por exemplo, ao rotacionar, tá, um desses elementos ao redor de um eixo específico. Então a ideia é que a gente vai estudar especificamente esses três pontos aqui, tá? Então vou fazer essa parte em três aulas. Cada parte, então, a gente vai ter uma parte aqui sobre paraboloides, que é exatamente o que a gente vai estudar nesse vídeo agora. Depois, a segunda parte, os elipsoides e os hiperboloides, tá? Que são superfícies que são geradas, por exemplo, uma das maneiras de você gerar é através da revolução, tá certo? Ou seja, da rotação daquela cônica, por exemplo, no caso do paraboloide. Você tem uma parábola e a gente vai rotacionar a parábola ao redor de um determinado eixo, e aí com isso a gente forma uma superfície, tá? Essas superfícies são casos particulares de superfícies quádricas. Então, a superfície quádrica ela tem, de uma forma geral, essa equação aqui gigantesca, tá? Só que ela não é muito prática, ok? A gente não vai trabalhar especificamente com essa equação assim completa dessa maneira, ok? A gente vai tratar os casos específicos. Então, você perceba aqui que você tem termos do segundo grau, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Termos mistos, né? X multiplicado com y, x multiplicado com z, y multiplicado com z. Termos lineares, ou seja, só depende de x, só depende de y, só depende de z. E um termo independente. Então, você pode ter todos esses elementos aí e de uma forma geral, tá? De uma forma geral, você tem o que a gente chama de superfícies quádricas quando você tem uma superfície que é gerada, que é descrita por esse tipo de equação quádrica porque está relacionado a termos do segundo grau nas variáveis x, y e z, tá bom? Mas como eu falei, esse tipo de equação ele não é prático a gente trabalhar com ele, porque a gente teria cálculos muito laboriosos, né? Muito grandes, para a gente reduzir as equações e chegar na forma reduzida e entender melhor os elementos que estão se referindo no caso da equação. Então a gente vai tratar alguns casos particulares, tá? Nesse vídeo específico, então a gente vai estudar só sobre os paraboloides. Então, o caso mais simples de paraboloide é o caso onde a gente tem a superfície gerada pela revolução, tá? De uma determinada parábola. Então, por exemplo, aqui, considere que você tem uma parábola, ok? Então, uma parábola bem simples aqui, y igual a x ao quadrado, tá? A gente vai fazer o seguinte procedimento. Então, você tem essa parábola desenhada aqui, ó. O eixo x está aqui em vermelho, tá? O eixo y em verde. Então você tem a parábola, ela é simétrica aqui em relação ao eixo y. E o que a gente faz para obter a superfície de revolução, então a gente vai girar, tá certo? Pensa mentalmente nesse procedimento, a gente vai girar, pode ser em qualquer sentido, horário ou anti-horário, né? Girar em torno do eixo y, que é o eixo da parábola, tá bom? Quando a gente faz esse procedimento, a gente obtém uma superfície, tá? Que está descrita aqui em vermelho, ok? Então, o objetivo nosso agora é como é que a gente obtém a equação dessa superfície, tá? Dado que a gente fez esse procedimento de girar essa parábola ao redor do eixo y, como é que a gente obtém a equação dessa superfície? Ou seja, como é que a gente descreve um ponto genérico em cima dessa superfície? A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai pegar um plano que é transversal a essa superfície. No caso, além de ser transversal, ele vai cortar a própria superfície aqui, de modo que o eixo da parábola aqui, no caso que é o eixo y, vai ser perpendicular, tá bom?
Então a gente vai tomar um plano aqui que é perpendicular ao eixo y. Quando a gente toma esse plano perpendicular ao eixo y, a intersecção desse plano com a nossa superfície, gerada pela revolução, vai ser uma circunferência, tá? Porque como a gente está mantendo fixada a parábola, tá certo? Ou seja, não está alterando a sua natureza geométrica, está simplesmente fazendo a revolução. Então, quando a gente faz a intersecção desse plano com a superfície gerada, a gente vai ter um círculo, tá certo? Um, uma circunferência aqui, tá bom? Que vai ser a intersecção deste plano com a superfície. E aí, para obter a equação, a gente vai tomar alguns elementos aqui, ok? Então, deixa eu aproximar um pouquinho a figura para a gente entender melhor. Olha só, então tomei um ponto P genérico na superfície, só que esse ponto P genérico na superfície, ele tem que estar também contido naquele plano, tá certo? Para que a gente possa fazer a relação com os elementos que a gente tem da própria superfície e da parábola que foi revolucionada aqui, né? Ou seja, girada ao torno do eixo Y. Então, toma um ponto P aqui, tá? Em cima do círculo, que vai fazer parte dessa intersecção do plano com a superfície. Vou considerar aqui, então, o ponto C vai ser o ponto que é o centro dessa circunferência, tá? Ele vai ter as coordenadas 0, y, 0, porque ele está exatamente no eixo y, então as coordenadas x e z vão ser exatamente igual a 0. E eu estou tomando um y genérico aqui, tá bom? Vou tomar também um ponto Q, que ele vai pertencer à parábola, tá? A nossa parábola y igual a x ao quadrado. Então, o próprio valor de y aqui, que nós fixamos, tá? Ele está genérico aqui, e o valor de x vai ser a raiz quadrada de y. Mais ou menos porque quando a gente tem a relação y igual a x ao quadrado, né? Como está descrito aqui, tá? Então, se a gente quiser tomar o valor de x, a gente passa a raiz aqui, então a gente vai ter mais ou menos, né? Então, porque pode ter um ponto ou de um lado ou do outro, né? Vai depender de como você vai tomar exatamente aqui o valor de x, ok? Tanto pode ser positivo como negativo. Então, a referência pode mudar, por isso que eu coloquei mais ou menos, tá? Então, esse ponto Q, que pertence à nossa parábola original e que pertence também a essa intersecção do plano com a superfície, ele vai ter essas coordenadas, tá? Mais ou menos raiz quadrada de y, e o valor de z vai ser zero, porque ele está exatamente no plano xy. Beleza. Além disso, a gente toma esse outro ponto aqui, que é o pé da perpendicular, tá certo? A gente projeta esse ponto P perpendicularmente aqui no plano xy, então ele simplesmente não vai ter, a coordenada z dele vai ser zero, ok? Ele tem o mesmo x do ponto P, o mesmo y do ponto P, mas ele está no plano xy, então, portanto, a coordenada a coordenada z dele vai ser zero. Agora, nota o seguinte, ó, tudo isso para a gente obter uma equação que vai descrever esta superfície, tá? Note que a distância do ponto C até o ponto P, tá? É o raio desse círculo, tá bom? O raio dessa circunferência. Da mesma maneira, a distância do ponto C até o ponto Q também é o raio, ok? Então a gente vai calcular essas duas distâncias, distância do ponto C até o ponto Q e a distância do ponto C até o ponto Q, e aí faz a igualdade entre essas duas distâncias, ok? Isso a gente consegue então relacionar os nossos valores genéricos x, y, z. Então, note que a distância do C até o Q vai ser exatamente a raiz quadrada de y, né? Essa distância aqui. Porque veja que você tem o ponto Q, ele vai estar exatamente pertencente ao círculo, e ele tem as coordenadas raiz quadrada de y e 0. Então, quando você faz as coordenadas de Q menos as coordenadas de C, tá certo? Você vai ter raiz quadrada de y menos 0, aí você vai ter y menos y,
e 0 menos 0. Você vai, cada uma dessas diferenças eleva ao quadrado e calcula a raiz quadrada de tudo isso. Então, a distância do ponto C até o ponto Q é exatamente a raiz quadrada de y. Outra coisa, a distância do ponto C até o ponto R, tá? Do ponto C até o ponto R, essa partezinha aqui debaixo desse triângulo, vai ser exatamente x, né? Se você pega o x menos 0, tá? Y menos 0, y menos y, né? Aqui, e 0 menos 0. Então, só vai sobrar o x, tá bom? Quando você eleva ao quadrado, calcula a raiz quadrada disso. Então, essa distânciazinha aqui da base desse triângulo é o x. Essa alturazinha desse triângulo aqui vai ser exatamente o z, tá? Porque o ponto P, ele tem as mesmas coordenadas do ponto R, a única diferença é que ele tem altura, né? Altura z aqui, enquanto o R tem altura 0, tá bom? Então, aqui eu tenho x na base, e z na altura, e essa distânciazinha aqui é o raio da circunferência, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue relacionar essas três quantidades. Então, raio ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é a base, mais z ao quadrado, tá? E o raio também é essa mesma distânciazinha aqui, do C ao Q. Então, como o raio é essa distância aqui, que é a raiz quadrada de y, a gente consegue fazer, portanto, todas essas igualdades. Isso eu coloquei resumido aqui nesse outro slide. Então, a distância do C ao R, como eu já falei, dá x, ok? Essa distânciazinha vertical aqui do triângulo dá o Z. Essa aqui vem do teorema de Pitágoras desse triângulozinho pequeno. O R é o raio do círculo. E também é a mesma distância do C ao Q que nós discutimos aqui, que vai ser a raiz quadrada de y. Como essas duas distâncias elas são iguais, tá? Do centro ao ponto Q e do centro ao ponto P são iguais, porque são iguais ao raio, então a gente iguala essas duas quantidades, ok? Iguala esse aqui, ó. Toma aqui exatamente, eleva ao quadrado, tá? Para poder relacionar com esse aqui que já está elevado ao quadrado. Então, eleva ao quadrado aqui o R. Quando a gente eleva ao quadrado aqui, vai sumir essa raiz, porque vou elevar isso aqui ao quadrado, tá? Então vai ficar o raio ao quadrado igual a y, que vai sumir essa raiz. Só que o raio ao quadrado é x ao quadrado mais e ao quadrado. Então, relacionando essas duas coisas, a gente obtém y ao quadrado, y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Então, veja que nós temos elementos quadráticos, ou seja, como aquela equação geral tinha, né, elementos quadráticos nas coordenadas ou x ou yz, tá? Então a gente tem elementos quadráticos aqui na coordenada x, na coordenada z, e temos essa relação aqui. Então é bem simples, né? Assim, o processo de você chegar até a equação às vezes é um pouquinho complicado, mas a equação em si ela é bem concisa, né? Ela é bem simples, ela não tem muitos detalhes laboriosos, né? Então veja que elegante, né? Essa equação aqui que vai descrever então o nosso paraboloide, tá? Então você vai ter y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Só que da mesma forma, isso aqui, perceba que eu tomei tá, um paraboloide de revolução no eixo y, ok? No eixo y. Então vou ter a equação escrita da forma y igual a variável x elevado ao quadrado mais a variável z elevado ao quadrado. Agora pode acontecer de a gente ter exatamente o nosso eixo de revolução ser outro eixo, tá? Por exemplo, o eixo z ou o próprio eixo x. Então, o que a gente vai obter é sempre uma das variáveis, uma das coordenadas, em função das outras elevado ao quadrado, ok? Então, de uma forma geral, a gente pode escrever, vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver na variável z, a minha revolução, pode acontecer de eu ter a seguinte equação. Então, eu vou escrever o z como função de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá?
E aqui a gente começa a tratar alguns casos específicos de paraboloides, que eles não são obtidos como revolução, tá? Por exemplo, a gente tem um paraboloide elíptico, ok? Esse paraboloide elíptico, ele não é obtido como revolução, tá? De uma parábola, porque a gente não tem simetria em relação aos eixos, tá bom? Então, perceba que acontece é o seguinte, vamos abrir essa figura aqui de forma dinâmica, vamos ver aqui, só. Ah, paraboloide elíptico, vamos lá. Então, só para, enquanto eu abro ali, só para a gente entender um pouco da equação. Então, no paraboloide elíptico, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai ter um valor de A e um valor de B, que vão representar exatamente aqueles valores A e B de uma elipse. Porque quando a gente pega um plano que seja transversal, ou seja, vai estar cortando esse nosso paraboloide, que vai ser esse plano, a gente sempre vai tomar perpendicular ao eixo Z, nesse caso aqui, tá? Como está escrito dessa maneira, perpendicular ao eixo Z. Então, a intersecção desse plano com a superfície não vai ser um círculo como a gente viu no caso anterior, vai ser então uma elipse. E aí na elipse a gente não tem os eixos iguais, tá? A gente vai ter um eixo maior e um eixo menor. Então exatamente aqui está contabilizando isso, tá? Então a gente tem um eixo que vai estar representado pelo A e o outro eixo vai estar representado pelo B, tá? Quando esses valores A e B forem diferentes, então a gente vai ter um paraboloide que é elíptico. Quando eles forem iguais, tá? Se o valor de A for exatamente o valor de B, então a nossa intersecção vai ser uma circunferência. E aí nosso paraboloide ele vai ser de revolução. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, olha só, essa ideia que eu estava falando para vocês. Então veja que nosso paraboloide ele não tem simetria em relação ao eixo Z. Tá? De um lado, ele tem uma determinada distância, digamos assim, tá? Que é menor do que a outra distância no outro sentido, tá? Em relação aos eixos. Então, por exemplo, para você verificar isso, ó, vamos tomar um ponto aqui no eixo Z, tá? E tomar um plano que é perpendicular. Então, vou tomar aqui perpendicular ao eixo Z. Quando a gente faz a intersecção desse plano que é perpendicular ao eixo Z, passando por aquele ponto lá, essa intersecção nos vai dar uma elipse, tá bom? Então, a ideia é essa, que você vai ter uma elipse com intersecção quando você tem exatamente essa intersecção entre o plano e a superfície. Então, a equação, tá, da quádrica, ela está escrita aqui dessa maneira. Perceba que o coeficiente, tá? O coeficiente de x ao quadrado é diferente do coeficiente de y quadrado. Quando isso acontece, então a gente vai ter um paraboloide elíptico, tá? Então aqui eu tenho exatamente os números a e b, eu coloquei o a igual a 0,5 e o b igual a 1. Se eu colocar ambos os valores iguais, tá? Então o nosso paraboloide ele vai ser agora a intersecção. A gente vai ter aqui um círculo, tá bom? Essa intersecção vai ser um círculo e ele vai ser um paraboloide de revolução, tá? Mas considerando valores diferentes, então a gente vai ter digamos assim, um achatamento, tá certo? Um achatamento aí dessa superfície, tá? Então, a ideia do estudo desses elementos é que a gente só conheça as equações, tá? Porque tem muitos casos, muito conteúdo para a gente estudar em relação a isso, e a ideia que eu estou passando aqui é para a gente apenas
dar uma pincelada geral em como é mais ou menos a cara da equação da superfície, tá? E a figura que ela gera, tá bom? A figura, porque tem muitos elementos que a gente estuda sobre essas, sobre essas cônicas, tá? Ou melhor, sobre essas quádricas, que a gente precisa de um ferramental mais elaborado. Então, por exemplo, a gente precisaria de cálculo diferencial para poder estudar, por exemplo, como essas curvas, como essa superfície, ela se contorce, tá? Como é a curvatura dela, tá certo? Como é que ela modifica a sua inclinação ao longo à medida que você vai percorrendo essa superfície, ok? Então, por exemplo, que se você quisesse estudar coisas mais detalhadas sobre esse tipo de superfície, tá certo? A suavidade delas, o achatamento, etc., a gente precisa de um ferramental mais poderoso, que no caso seria o cálculo diferencial integral, tá? E aí a gente entra no conteúdo, numa disciplina chamada geometria diferencial, que não é, tá? Não é o ponto aqui de nosso estudo, ok? Então a gente está estudando apenas algumas formas de equações dessas superfícies, tá? Um outro caso de paraboloide é o paraboloide hiperbólico, tá? Então ele é um paraboloide tipo que a gente chama tipo sela, tá? Tipo sela, né, de cavalo, ele vai representar geometricamente, tá? Vai estar mais relacionado com esse tipo de figura que a gente já tem em mente. Então, o que que muda, tá? O que que muda de... ah, só um detalhezinho aqui, fazer a correção, já vou dar uma pausadazinha aqui, eu já faço... Bom, então, foi só uma correçãozinha aqui na equação. No caso do paraboloide hiperbólico, ele vai estar representado por esse tipo de equação aqui, onde a única diferença do hiperbólico para o elíptico, no elíptico a gente tinha um mais, tá certo? Era uma soma. Então a gente tinha a soma de termos quadráticos nas variáveis x e y, tá? Escrevendo aqui como variável independente usei. E aí quando tem esse menos aqui, então a gente tem esse tipo de paraboloide, tá? Que é hiperbólico. Ele chama hiperbólico porque na intersecção dele com planos transversais, que são perpendiculares aos eixos, então vamos ver aqui, você vai ter exatamente os casos onde, a depender de determinada intersecção, você vai ter ou uma parábola ou uma hipérbole, tá certo? Então, por exemplo, eu tomei um ponto aqui no eixo y e vou tomar aqui um plano que seja transversal de modo perpendicular, tá, ao próprio eixo y. Então, na intersecção deste plano com a superfície, nós temos uma parábola, tá? Então, se eu tomar dessa maneira aqui, sempre esse tipo de intersecção assim, então, em qualquer ponto, tá? Ao longo do eixo y, nós vamos ter essa intersecção sendo uma parábola, tá? Esse tipo de superfície é bem comum, tá? A gente estuda bastante ela. Ela tem várias particularidades, porque tanto de um lado, você percebe ó, que você tem um ponto de mínimo, tá? Que no caso aqui seria a própria origem do sistema, e esse ponto de mínimo da figura também é ponto de máximos. É ponto de mínimo em relação, quando a gente está percorrendo aqui, né, o eixo Y, mas ele seria ponto de máximo se a gente percorresse o eixo X. Então, é um tipo sela, né? De um lado você cai, você vem descendo, do outro você sobe, tá? Então, é bem interessante esse tipo de comportamento. Agora, se você tomar o plano perpendicular aqui no eixo Z, o que acontece agora é que você tem dois ramos, né, de intersecção.
Por isso que chamam então de paraboloide hiperbólico, porque essas intersecções agora, elas são hipérboles, né? Então você tem dois ramos de intersecção, tá certo? Então, a depender de como você toma o seu plano de intersecção, você tem é, cônicas diferentes, tá? Ou então você tem ou parábola, tá? De um lado, ou então você tem hipérboles do outro. Por isso que ele chama então paraboloide hiperbólico, ok? E aí também ele não é obtido através de revolução de parábola, tá? Nem revolução de hipérbole, ok? Ele é apenas um caso específico de paraboloide, e aí a gente está então conhecendo a equação dele. Então, sempre que vier um menos, tá? X ao quadrado menos y ao quadrado, ou pode ser o contrário, né? Y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, dessa maneira aqui, você vai ter esse tipo de paraboloide, tá? Classificado então como hiperbólico. Beleza, vamos fazer um exercício. Eu vou fazer um exercício e deixar outro exercício para vocês fazerem. Os exercícios são simples, assim, são talvez, eu diria, intuitivos. A ideia é a gente obter a equação dessas superfícies, ok? E conseguir distinguir, tá? Dependendo da equação que a gente obtém, a gente olha e diz, nah, esse tipo de equação nessa estrutura é uma equação de, por exemplo, um paraboloide elíptico, né? Ou um paraboloide de revolução, ou um paraboloide hiperbólico, tá? A depender da estrutura da equação que a gente obtém, a gente consegue fazer a distinção. O que é, tá? Então, vamos aqui, ó. A gente vai obter o lugar geométrico dos pontos do espaço tridimensional, que são equidistantes do plano. Então, a gente tem esse plano aqui, x igual a menos 2, e do ponto F, tá? 2, 2 e 0. Então, eu representei aqui, ó. A gente tem essa representaçãozinha aqui. Então, está aqui nosso ponto F. O nosso eixo em vermelho é o eixo x. E a gente tem um plano aqui que ele passa exatamente pelo x igual a menos 2. Então, ele é perpendicular ao eixo x, passando pelo ponto menos 2. Tá? Se você lembra da definição de parábola, isso aqui é muito parecido com a definição de parábola, né? O lugar geométrico dos pontos que equidistam, né, de um plano e de um ponto fixo, que nesse caso a gente chama de foco. Tá? No caso da parábola, os pontos equidistavam de uma reta fixa e de um ponto fixo chamado foco. Agora a gente tem um plano fixo. Então o que a gente tem que esperar é que a gente não tenha só uma parábola, mas sim uma revolução dessa parábola, porque a gente tem todo um plano de retas, né, que são paralelas, que no caso vai ser exatamente o nosso plano. Então a gente tem a distância do ponto ao plano, que é equidistante, ou seja, da distância do ponto ao foco. Então a gente espera que esse lugar geométrico seja um paraboloide. E a gente vai verificar que tipo de paraboloide é esse, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai tomar um ponto genérico em cima dessa nossa superfície, tá? E vai fazer o cálculo das distâncias. Então a gente vai calcular a distância do ponto P, tá? Distância do ponto P ao foco, ao F, e a distância do ponto P ao plano. Fazendo o cálculo dessas duas distâncias, e aí a gente só iguala essas duas distâncias, e igualando essas duas distâncias a gente vai desenvolver, tá? Eliminar raízes, etc. Com isso a gente vai obter uma equação e a gente pode classificar, tá? Exatamente dizer que tipo de paraboloide, já vou adiantando que é um paraboloide, mas que tipo de paraboloide é esse, né? Então, a distância do ponto P é o foco. Então você vai ter aqui, vai fazer coordenada x menos 2, tá? Vai elevar ao quadrado, y menos 0 elevar ao quadrado, e z menos 0 elevar ao quadrado, e calcular a raiz quadrada de tudo isso. Okay? Então, é exatamente o que está codificado aqui, tá? A distância do ponto P ao F vai ser ó, x menos 2 elevado ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado, e raiz quadrada de tudo isso. E a distância do ponto P ao plano vai ser x mais 2, tá?
vai ser x mais 2, por quê? Porque o plano está exatamente 2 unidades à esquerda da origem, tá? Então, se ele está exatamente 2 unidades à esquerda, então qualquer ponto que você tome aqui genérico, o que vai acontecer é que, bom, como esse plano é perpendicular ao eixo x, então ele vai ter as mesmas coordenadas aqui, tá? Esse pontozinho aqui, que pertence ao plano, ele vai ter o mesmo y, vai ter o mesmo z. Só que o x vai estar 2 unidades a mais, tá certo? Porque o plano em si ele vai estar deslocado 2 unidades. Então, sempre você vai ter x mais 2, tá certo? 2 unidades a mais aqui no x. Então, você calcula a distância do ponto ao plano, vai estar isso aqui. Se você quiser, você pode pegar aquela fórmula da distância do ponto ao plano, tá? Que a gente viu naquele assunto sobre distâncias. E aí você vai colocar todos os elementos e vai verificar que dá esse mesmo valor aqui, tá? Bom, essas duas distâncias aqui então tem que ser iguais, tá bom? Duas distâncias aqui são iguais. Como elas são iguais, o que a gente faz aqui é elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Para poder eliminar essa raiz. Então, desse lado aqui, perceba que é exatamente a distância do ponto a esse foco. E aí já elevei ao quadrado para eliminar a raiz. Mesma coisa, a gente eleva ao quadrado desse lado. E aí a gente desenvolve os termos, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, aqui você vai ter quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 2 dá 4x. Mais o quadrado do segundo, que dá 4. E a mesma coisa você faz aqui do outro lado. Aqui, menos zero não vai alterar nada, então você vai ter só y ao quadrado. E aqui, mais e ao quadrado. Algumas coisas você pode eliminar, como o x ao quadrado aqui tem de um lado e tem do outro da equação, você pode eliminar. E o 4 também você pode eliminar. Esse 4x aqui você pode passar para o outro lado. No caso ele está subtraindo, então do outro lado ele vai somar. E aí você vai ter 4x mais esse 4x que vai estar somando aqui desse outro lado, vai ter 8x. E aí isola o x, tá? Então o 8 vai passar dividindo os termos aqui que está em y quadrado e em z ao quadrado. Então, y quadrado sobre 8 mais z ao quadrado sobre 8. Então você tem x como função quadrática dos termos y e z, tá? Então ele é um paraboloide e ele é um paraboloide de revolução, porque os termos que dividem aqui as variáveis y e z são iguais, ok? Se fossem diferentes, se você tivesse um valor para o y e outro valor aqui dividindo o z, então seria um paraboloide elíptico, tá? E se tivesse um sinal trocado aqui, se fosse o menos, aí seria um paraboloide hiperbólico, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem um paraboloide de revolução, tá? Ele é gerado pela revolução de uma parábola. Bom, então é isso, pessoal. Eu encerro essa primeira parte aqui, porque é bem simples, é mais para a gente conhecer essas equações, tá? Conhecer as figuras que estão relacionadas com essas equações quádricas. E aí eu deixo esse exercício aqui para vocês fazerem. É muito parecido com o anterior, tá? Você vai determinar o lugar geométrico que é equidistante agora de duas retas. Então você tem duas retas. Então você vai pegar um ponto genérico, tá? Pega um ponto genérico x, y, z, e aí calcula a distância do ponto à reta R, ok? Utiliza aquela fórmula da distância do ponto à reta, calcula a distância desse ponto genérico à reta S, e essas duas distâncias têm que ser iguais. Quando você fizer isso, você vai obter uma coisa parecida com o que a gente fez aqui, tá? Vai ter raízes quadradas, você vai ter que elevar ao quadrado, etc. Vai ter algumas eliminações e você vai isolar a variável que não é quadrática, ok? Fazendo isso, você vai obter uma equação e aí você vai verificar que tipo de equação é aquela, tá? Qual é a estrutura que essa equação tem e aí você classifica se vai ser um paraboloide de revolução, ou elíptico, ou um paraboloide hiperbólico, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.